amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área, no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que conta as histórias do futebol brasileiro e também do carnaval, sempre com um grande convidado e sempre com grandes histórias para você. Então, já peço de imediato, não está inscrito? Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, curta as entrevistas, grandes histórias do futebol brasileiro. E, claro, espalha para geral que tem um canal que fala de futebol e de carnaval no mesmo espaço. Programa Preleção na área. Vamos falar de futebol e vamos falar de um grande herói que diga a torcida do Santo André. 2004, o homem foi um dos responsáveis por calar o Maracanã. Foi um dos responsáveis por o famoso Maracanaço. Santo André e Flamengo, Flamengo e Santo André, final da Copa do Brasil de 2004, e lógico, fez carreira em outros clubes também, grande artilheiro do futebol brasileiro. Estou falando de Sandro Gaúcho. Tudo bem, mestre? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa na preleção, por bater esse papo com a gente, deixar registrado a sua história no nosso canal, tudo bem? Tudo bem, Elias, é um prazer estar aí conversando com você aí, né, e poder, né, compartilhar um pouquinho da minha carreira, daquilo que eu pude vivenciar aí como atleta profissional, como jogador, né, e compartilhar um pouquinho das minhas histórias aí com você aí, com esse canal aí do pessoal aí. Que maravilha, que maravilha. Sandro Gaúcho que não mora no Brasil, né, Sandro? Não, atualmente eu estou morando na Flórida, né, em Tampa, né, aqui nos Estados Unidos. Faço 4 anos que eu estou vivendo aqui, a minha esposa, meus filhos, né, a minha filha e meu filho, com os netos aqui, só tem um no Brasil aí que está aí, o Luizinho, e a gente está aqui agora, né, vivendo aqui, trabalhando e vivendo a vida, graças a Deus está tudo bem. Que maravilha. Trabalhando com futebol? Eu cheguei a trabalhar aqui, né, numa escola de futebol aqui, na R9, né, de um brasileiro aqui, dando aula ali na escolinha, né, que aqui o futebol é muito forte, né, e muita criança hispana, americano, brasileiro, e muita menina também que joga futebol aqui também, né, hispana, americana, principalmente americana que gosta muito. Né, Sim. e atualmente eu não tô, né, dei uma parada agora, né, esse ano aí com o futebol, né, até mesmo a pandemia veio, aquela coisa toda. Né, e eu sou pastor aqui de uma igreja aqui também, americana, aqui, para brasileiro, aqui em Tampa, aqui em Clearwater, né, que é pertinho daqui de Tampa aqui. Aí trabalha, minha esposa também no trabalho dele, e a gente está aí, vivendo a vida aí, né, aposentado do futebol, mas aí fazendo nossas coisinhas aqui. Que maravilha. Até no nosso canal, mais um que nós conversamos que mora nos Estados Unidos, né? Já conversamos, por exemplo, com o Regis, ex-zagueiro do Inter, do Fluminense, São Paulo, que mora nos Estados Unidos, o próprio zagueiro Gonçalves, né? Os brasileiros invadiram. Eu acho que o Kleber, ex-Palmeiras, também mora nos Estados Unidos. Leandrinho, ex-Ponte Preta, jogou aí também em time grande aí, vários jogadores. Principalmente em Orlando, aqui, Miami, aqui, tem vários jogadores aqui, que moram aqui, pertinho da gente aqui. É. Mas sente saudade do Brasil ou não? Sim, eu sinto muita saudade do Brasil, né, dos amigos, dos nossos parentes, né. Eu tenho um filho que mora aí em Santo André, né, que está vivendo aí em Santo André, né, e então está se planejando para vir para cá também, mas a gente tem saudade, né, saudade da comida, saudade dos amigos, né, de tantas coisas. Você fala aí de pagode aí também, então a minha família gosta de pagode e tudo mais lá, então saudade dos meus irmãos aí, então a gente sente ainda, né, um pouquinho de saudade aí do pessoal. Maravilha. Para começar a relembrar sua trajetória, futebol tá no sangue, tá na família, né, Sandro? Como é que foi seu início aí? Sim, eu venho de uma família aí de seis, né, 5 homens e uma mulher. Meu pai, Leonel da Silva Pires, vai conhecido como Sabará, e ele jogou no interior aí, jogou em Bagé, jogou, né, no interior aí, e ele sempre tinha um sonho, né, que os filhos dele fosse jogador. Nós morávamos em Candiota, lá pertinho de Bagé, entre Bagé e Pelotas, lá na usina.
Né? E Uhum. ele jogava no amador e tudo mais, e tinha um sonho de ver os filhos jogar, né? E aí, aquela coisa, né? E jogava no veterano, aí acabou pegando a Copa do clube lá e tal. E aí ele tirou todos os veteranos lá do primeiro quadro. Antigamente tinha primeiro quadro, segundo Primeiro quadro, aquela quadro. coisa toda. E aí ele tirou todo o pessoal velho lá do primeiro quadro, fazia um churrasco, né, o pessoal lá jogava 10 horas, fazia um churrasco, agradava o pessoal, aí à tarde jogava os filhos dele e tudo, que eram mais velhos, e colocava para jogar no primeiro quadro lá. Então, ele sempre teve o sonho, né, acabamos indo para Porto Alegre novos, né? Meu pai acabou se mudando para lá, né? Foi uma atitude dele lá de realmente de ter um sonho de ver os filhos deles, e aí ele levou nós para fazer tudo teste no Internacional. E aí, a partir daí, né, o meu irmão Sabará, que jogou no Minas, jogou no Goiás, o Caçapava, né, que jogou no Caxias, jogou no interior, é bem conhecido aí, Pô, sim, né, sim. o Ronaldo, né, meu irmão, que era um dos mais velhos também, jogou no Minas na época de seu Abílio, Balalo, Tafarel, o irmão Sabará jogou com o Tafarel. E eu, que era mais novo, e tem o Washington, que é o mais novo que eu, e tem a minha irmã que nunca jogou, mas sempre torcia, né? Então, eu era praticamente aí o penúltimo, aí o meu irmão Washington, e aí meus irmãos acabaram ficando lá, meu pai acabou mudando, e aí começou a minha carreira ali nos Eucaliptos, ali, né, com o seu Abílio, o pessoal lá, e aí começamos, né, nas escolinhas do Índio, com 10 11 anos, e aí foi, né, aí acabamos profissionalizando no Inter, e aí depois acabei saindo no interior aí, jogando, disputei a Taça São Paulo também, Taça BH, joguei contra a Kleber, o Clebão, até eu jogando uma pelada aqui em Holanda, aqui, falei, Clebão, chega de jogar contra, agora chega de pisar no meu tornozelo, meu Deus, já pegou um dedo, agora chega, vamos jogar a favor, agora bate nos outros, eu brincando com o Clebão. Não, não, vem cá, não, é assim. Então, eu joguei contra o Clebão no Atlético Mineiro, na categoria de base, juvenil, junior, Taça São Paulo, Taça BH, e outros jogadores aí. O Silvio, que hoje está aqui também em Miami, aqui você estava que jogou no Fluminense, jogou em grandes clubes, aí também mora aqui em Miami. Né? Ele Silvande. jogou no Bragantino, e aí Isso. até fiquei brincando com ele, pô, você tirou a Taça São Paulo, porque jogamos a semifinal, nós e o Fluminense jogou, se eu não me engano, não lembro se era São Paulo ou Palmeiras. Aí acabamos perdendo para o Fluminense 2-1, o Silvio fez gol, e aí acabamos ficando em terceiro lugar na Taça BH e na Taça São Paulo, e o Silvio naquela época foi campeão na Taça BH, na Taça São Paulo. Então é uma história que a gente relembra aí dos amigos, mas eu praticamente fiquei 8 anos na base do Internacional, né, e acabei sendo emprestado para o Clóvis de Vacaria. Depois acabei indo para o Mojimirim, também fiquei vinculado 8 anos. Não sei se o pessoal lembra aí do Carrossel Caipira, de Valdo, Sim, vamos Oswaldo, lá. Vadão, aquela turma toda lá. Então, e eu acabei indo para o Mogi, passando esse tempo lá, e foi muito válido. Também joguei no Sul aí, isso, mais coisa. Pô, se eu puxar da carreira aqui, não vai acabar lá e eu não estava no time, não. Mas aí no Sul aí joguei no Juventude, né, com o próprio Tite, né, que era treinador, joguei junto com o Tite no Esportivo de Bento Gonçalves, na época o Tite estava no finalzinho de carreira dele aí, joguei no Glória de Vacaria, né, então só não joguei no Caxias, quase que eu joguei no Caxias numa época aí, mas aí acabou não dando certo, mas joguei no Esportivo, joguei no Veranópolis também, com o Tite, que era treinador na época ali, eu fui emprestado do Mojimirim para lá, Ó, então, e aí Então, depois então, então tu era o centroavante do homem, hein? joguei, tive a oportunidade de jogar com ele no esportivo, que ele acabou largando e acabou Final de assumindo carreira, lá. junto como treinador. E depois ele acabou indo para o Caxias, se não lembro, e aí ele começou a carreira dele aí. Então, é igualzinho, mesmo jeito que é jogador, e hoje é praticamente a mesma humildade, a mesma pessoa, né? Aquele negócio de falar difícil, aquela coisa, então, é a mesma pessoa. Então, como E, atleta Sandro, profissional, e pode dessa falar. família, e todos camisa 9, né? Todos, três. Eu, o meu irmão Sabará, que jogou na Sabará, o Washington, só eu, o Caçapava, que era volante, que gostava de bater. Às Ah, vezes o tinha que Caçapava bater é um volante. gênio, né? O Caçapava jogou no Caxias volante. E o Ronaldo, que era um meio atacante, né? Que também
né? Eu creio que a gente fala que o melhor era o Ronaldo, né? Não, né? Que a gente falava, né? Era o meio esquerda, e na época ele era muito magrinho, muito frágil, né? E foi na época do seu Abelha, aquele pessoal todo lá, né? Na base, e aí ele teve poucas oportunidades e acabou parando, mas ele era um canhoto, meia, né? Muito habilidoso, e aí tinha nós, eu, o Washington, o Sabará, aqueles 3-9, né? Então, eu jogava na época, tinha ponta direita, ponta esquerda, e centroavante, aí era a ponta direita. Aí depois, no final da base do Inter lá, o treinador na época, nossa, a partir de hoje você vai ser o número 9 centroavante. Então vai trabalhando nisso e tal. Aí acabei sendo a ponta direita, não, Ponta direita, centroavante. Aí centroavante. sai da 7 para 9. E aí eu Mas vem fiquei. cá, fala para nós aí a receita, porque, olha, quatro, cinco jogadores numa família hoje, olha, eu acho dificílimo sair. E olha, e a família todos saíram profissionais. Qual foi o segredo? Qual a receita? O que seu pai fez? Era o sonho do velho, né? Velho sempre gostou de futebol, de futebol na veia. E aí ele foi fazendo esse time, né? Foi nascendo um ou outro, foi gostando e Que saiu. loucura! A meu irmão, muito que não deu, assim, futebol mais gostava, mas né, desde pequeno faziam, tipo assim, um joguinho lá na quadra, e geralmente eu que ia pro gol, né? Às vezes eu pegava o gol, meus irmãos eram mais habilidosos, eu me considerava o menos habilidoso, era eu, e eu ia pro gol lá. E o caça-pau que batia em todo mundo, você acha que ele já chegar, aquela chegada dele lá, que ele gosta de chegar quando era atleta, aí ele dava aquela chegada, então. E os outros eram, não, eu, era tudo atacante. Então, ele fez um time de salão aí, futebol de salão, meu pai. Pois é. Graças a ele, nós tivemos um futuro como atleta né, e como pessoa, como caráter, graças a Deus, hoje, tudo que nós somos, tudo que eu sou, graças a meu pai e minha mãe, que sempre nos educaram com a maior, sempre deram o melhor, mesmo em situações, sempre davam o melhor para que a gente pudesse poder, né, ser um profissional, às vezes não tinha dinheiro, né, quando nós era pequeno ele mudou para Porto Alegre, né, praticamente abriu mão da vida dele no interior lá, que ele trabalhava lá e foi para Porto Alegre, e ficou num quartinho lá e tal, depois ficando com a na casa da minha avó e tudo mais, e para realizar um sonho, e eu sou hoje atleta, e meus irmãos foram atletas, por causa da atitude do meu pai e minha mãe, que, que nos deram essa oportunidade, abrindo mão de tantas coisas para que nós pudéssemos, né? E, infelizmente, meu pai não pôde ver eu no Maracanã, que era o sonho dele jogar contra o Flamengo. Ele gostava do Inter e Flamengo, era o meu meio, aquela coisa, aquela Sim. nação, aquela massa. E, infelizmente, ele não pôde ver né, um dos filhos realizando um sonho, que era jogar num palco que é o Maracanã, principalmente contra o Flamengo, né, que é um time de massa e realmente ele gostava muito. Verdade. Pô, que história bacana mesmo. Olha, e uma história rara, talvez. Eu lembro assim, o Zico, né? Com toda a família, o- praticamente todos foram jogadores, assim, mas é difícil. Saiu uma família, praticamente todos profissionais. Que história maravilhosa. Uhum. Quais É era, verdade. você falou, falou agora anteriormente que você de ponta direita virou centroavante, mas quais, para quem é mais jovem aí, quais eram as suas características? Eu lembro assim, de vagamente, mas você não era muito alto assim para centroavante, né? Não, não, não. Era 1,75 m, 74,5 e tal. Tanto é que na época eu estava no Glória de Vacaria, o seu Wilson de Barro, do Mojimirim, né, Hum, na época do Carrossel Caipira, isso em 92, 93. Aí ele foi lá em Vacaria, né, através do Jorge Machado, que hoje é empresário aí do Sul, muito conhecido, sim, sim. e trabalhava na época lá no Mojimirim, junto com o seu Wilson. Ele acabou sendo empresário do Rivaldo, de vários jogadores, o Valber, Leto, aquela turma toda. E aí eu fui lá na casa do Machado, que morava ali pertinho do Grêmio, ali, naqueles prédios ali, no Grêmio. Aí eu, ô Sandro, rapaz, que altura tu tem? Eu falei, 1,75 m, né? Aí eu falei, nossa, eu falei, o seu uísque tinha 1,80 m, aquela coisa. Deus, tem que colocar um sapato alto, coloca um negócio, aí tu vai ter que aumentar. Aí eu falei, que isso, Machado? Eu falei, não, nós vamos lá no aeroporto pegar o seu, nós vamos lá em Macaé, você tem que colocar um sapato alto e dá para crescer um pouquinho mais. Eu falei, não, mas não tem nada disso. Aí eu lá de sapato, lá de
Mas mesmo assim, né, não era muito alto, né, e mesmo assim, eu vejo na época, né, que, eu digo assim, 88, 87, esses anos aí, a gente geralmente tinha Geraldão, Kita, que era um atacante muito alto. O meu irmão Sabará era menor que eu, né? Ele tinha uma Baixinho, isso. impulsão, não era baixinho, mas ele tinha uma impulsão fora do comum. Então, eu me espelhava nele. Então, o mais velho, um puxando o outro. Então, era um cara que estava sempre treinando impulsão, às vezes sozinho lá, e eu também muitas vezes no parque correndo, na areia saltando, aquela coisa, pegando tempo de bola. Então, a gente tentava suprir essa necessidade de não ter altura, né, de trabalhar isso para que ter um bom tempo de bola, entendeu? Para que pudesse, a gente superar essa estatura. Né? Meu irmão Sabará não teve muitas oportunidades no Inter porque ele é baixinho, né, e tal, e mesmo com a pequena estatura ele fazia muito gol de cabeça. E eu também, né, mesmo era baixo, eu fazia muito gol de cabeça. A maioria dos meus gols aí, né, era tudo de cabeça. Então a gente trabalhava isso, eu trabalhava muito esse tempo de bola, que quando vinha a bola, às vezes subia antes que o zagueiro me apoiava no corpo dele e fazia o gol. Então, né, e eu, né, como eu era ponta direita naquela época, tudo bem, mas como centroavante começou a exigir, né, essa característica de segurar a bola, de ter esse cabeceio. Então, aí eu acabei superando isso com a velocidade, com a minha força, e esse tempo de bola que eu fazia muito gol de cabeça. Verdade. E você começou no interior, começou no Inter, jogou no interior gaúcho. Você citou aí, já nesse nosso papo, um time que fez história no interior paulista e chamou a atenção do futebol brasileiro na época, que revelou muitos jogadores. Você citou aí o Mojimirim, né? O Carrossel Caipira, no início dos anos 90. Você, Rivaldo, Leto, Valber, tinha mais gente ali, Fernando Volante, Um volante, nossa senhora, Capone, Capone. Capone, Como é que foi a formação desse time aí? O técnico era o saudoso técnico Vadão, né? não, O Vadão. E eu fui, qual era o segredo desse time, hein? Que fez sucesso ali no início dos anos 90 e revelou muita gente do futebol brasileiro e mundial. é verdade. Então, e na época, esse em 92, 93, que eu fui para lá para o Mogi, eu vim daqui, então o seu Wilson pegou todos os jogadores selecionados. Tanto é que teve vários jogadores gaúchos, o Polaco jogou no Mogi Mirim, o Rodrigo Caetano, que Oh, hoje ele é diretor, acho que é sim, do sim. Flamengo, Do do Atlético. Cruzeiro, do Atlético, do Caetano jogou lá também. Vários jogadores gaúchos que jogaram, tiveram a oportunidade de jogar lá. Punta, que jogou aí no Sul, e vários jogadores que jogaram no Movimento. Então, ele selecionava os gaúchos, que ele gostava muito pela força, pela fé, pela garra, determinação, com, né, jogadores do Nordeste e alguns de São Paulo. Então, lá do Nordeste veio Rivaldo, Valber, Leto, Simplício, vários jogadores. Simplício, Então, uma portuguesa. então aí, isso. Então, vários jogadores, né, juntamente com o Capone, juntamente com o Luiz Carlos, o Ildão, que era o zagueiro, que jogou no Ipiranga de Erechim, jogamos junto lá no Ipiranga de Uhum. Erechim. O Ildo, muito bom zagueiro. Então, deu aquela liga. Então, aí o Vadão implementou isso, carrossel holandês, aquela coisa. Só que eu, por um lado, era bom e ruim, porque ele jogava com três zagueiros, né, Sim, e eu estava às vezes no banco, né? Porque jogava o Rivaldo, Valber e Leto na frente. Aí quando ele abria a mão do zagueiro, entrava eu, aí jogava eu como centroavante, Leto movimentando e o Rivaldo vinha como meia. Então, o Rivaldo sempre, né, nunca foi aquele nove lá na frente, sempre foi um cara de movimentação, um sim. meia, atacante. Então, ele facilitava muito. Então, quando havia essa necessidade, eu entrava e aí o time ficava mais ofensivo, né, no ataque. Eu tirava um zagueiro e tal, um volante, aí eu entrava. Mas mesmo no banco, eu fazia muito gol, eu entrava todo jogo. Então, e aí quando tinha um meia, aí o rival vinha para meia, aí entrava no ataque, ficava eu, Leto, aquela coisa, né, no 3-5-2. Então, né, a gente fez muito sucesso na época, deu muito trabalho para o time paulista. Né, então, naquela época lá, Palmeiras, tivemos
Copa Rio São Paulo, a gente chegou numa semifinal, fomos campeão também. Então, foi uma época muito boa no Mojimirim, onde o Vadão realmente muito inteligente, né? E o Mojimirim, naquela época, né, já dava uma condição muito boa, porque na época a gente fazia, eu vim do Sul, no Rio Grande do Sul, então muitas vezes eu fazia um exame lá e tal, um elétrico, aquela coisa e tal, e, né, e geralmente eu era centroavante e jogava, trabalhava junto com meia, com volante, então fazia aquela correria tudo, 10 quilômetros, 15 quilômetros de caminhada, aquela coisa que antigamente se fazia. Aí chegamos no Mojimirim, Mojimirim ia mandar todo atleta lá para o CT de São Paulo, isso em 93, 95, né, com o doutor Turibe, ele fazia todas as avaliações lá, então para ver a estrutura que um time pequeno dava, né, para o atleta. E por isso o desempenho todo, né, daquela campanha toda. Então nós fazíamos exames. Pô, eu cheguei lá e falei, não, Sadão, você tem que correr a 12 km por hora, você não pode correr a mesma coisa que o Fernandão, né, você não pode correr a mesma coisa que o Leto, são características diferentes. Então eu Sim. trabalho dentro do meu limite, né, Hum, e é o que hoje acontece. Os todos os times hoje, né, vai lá, tira um pouquinho de sangue e vê, joga hoje, já faz exame amanhã e vê se o jogador, né, tem condições de poder atuar no próximo jogo, como é que vai ser a carga dele durante a semana, se tem que diminuir. Hoje, né, o futebol evoluiu muito. Então, infelizmente, eu peguei o começo lá atrás, né, com essas hum, avaliações que o seu Wilson dava para a gente, e nós corríamos de acordo com o limite de cada um. Isso foi maravilhoso. E outra coisa, eu acostumava com o gauchão lá, aquela porrada toda, aquela pegada. Quando eu fui para São Paulo, os caras não chegavam junto. Opa, que beleza! Então era diferente, até isso. Então o Mojimirim nos deu essa condição aí, e aí a gente revelou muitos jogadores ali. Luiz Mário, vários jogadores, goleiro, Mauro. Então, nessa época aí, de toda essa condição que nos deu ali, que o seu se dava, infelizmente hoje a gente fica um pouco triste, porque hoje está um pouco abandonado lá por tudo que aconteceu com o Mojimirim. Mas na época sim. do seu Wilson, né, era um cara que a sua palavra, ele fala assim, é difícil, né? Maldito homem confia no homem. Muita gente não tem palavra. O seu Wilson falava, ó, vou te dar tanto, eu contrato esse, e a palavra dele era mais importante até que o papel, que o documento. Isso aí eu pude experimentar isso como um atleta lá e às vezes eu em Porto Alegre, você estava com um contrato com ele pelo telefone, chegava lá, ó, toma aqui, isso aqui está combinado, isso aqui, tal, e pronto. Então, e por isso que foi, né, o sucesso daquele time. Por um Vadão, que era inteligente, era jovem na época, com o pessoal aí todo, da comissão. Então, né, foi uma época ouro do Mojimirim, onde a gente teve muito destaque nacional. E tanto é que o Vadão depois foi para São Paulo, vários times Sim. aí, por causa daquela. Ele também fez sucesso no futebol brasileiro. E depois de passagem pelo Mojimirim, grandes clubes de futebol brasileiro, você volta ao interior paulista para o Santo André. Como é que surgiu essa oportunidade de vestir a camisa do Santo André e fazer história? Né? É verdade. E eu tive duas oportunidades. Eu passei duas vezes por Santo André. Isso, eu tinha saído emprestado do Mojimirim para lá, na época. Era Luiz Carlos Ferreira, que era o treinador e tal. E aí eu fui emprestado em 2001 para A2. E aí nós fizemos toda a campanha lá em Santo André, né? E conseguimos um acesso. Tanto é que o último jogo nós decidimos, né, hoje a gente não vê o quanto era antigamente, né? Então era clássico. Santo André e Mojimirim, Santo André União São João de Arara, Santo André União Barbarense, Santo André e Rio Branco e Americana, Novo Horizontino. Tinha tantos times, então no interior era um clássico, né? Então jogava nós e Juventus da Javali lá em Santo André. Então era o único jogo. Aliás, jogava nós e Ituano lá em Santo André, jogava a Juventus, outro time na Javali, e tinha dois, três times, dependendo do nosso resultado, e cada um dependendo para ter o acesso. E nós jogamos lá em Santo André, isso em 2001, e aí aos 46, né, eu conhecendo o Paulo César, que é, né, Oliveira, que é o árbitro, o Moreninho que apita hoje, tem os irmãos dele, eu Sim. conhecia ele,
e sabia que ele gostava de dar um pênalti, né? Então, na dúvida, ele dava pênalti, né? Então, aos 46 e pouco, aí o jogador de Ituano, o Moreno, que jogou aí no Sul também, que jogou no Internacional, chutou, aí a bola saiu mal, aí eu fui correr, e aí o cara meteu a mão no meu ombro, assim, zagueirão, me agarrou assim, eu caí de frente, assim, já olhando pro Paulo César, assim, aí o Paulo César levou o pito, assim, pá, pênalti, 46. E isso, o pessoal lá na Javali estava tudo no radinho, para ouvir nosso resultado, porque se desse empate, o Juventus subia e nós não. Aí os 46 ele deu pênalti, aí o Adãozinho, que jogou no São Caetano, jogou no Palmeiras, aos Sim. 46 a responsabilidade foi lá. Eu ia bater aí daquela coisa e tal, com os caras, não, aí vai, bate o Adãozinho e tal, que o Adãozinho soltava a perna, né? O Adãozinho ia lá e fechava o olho e metia, e ele batia pênalti. Né? Aí ele chegou lá, bateu aos 46, fez o gol de pênalti, tivemos acesso em 2001. Aí Santo André subiu, subimos de novo e tal. E aí eu saí de novo, voltei para Mogi Mirim, que era emprestado, e aí depois fui emprestado para o esporte, fui campeão lá no esporte, em América de Natal, eu rodei, e aí eu tô aqui em Novo Hamburgo, estava em Novo Hamburgo na época, né, e isso eu estava com um passe na mão, jogando pelo Novo Hamburgo ao chão. Até brinco aí que eu estava jogando lá em Passo Fundo, isso, com 30 e poucos anos, aí eu estava lá em Passo Fundo, lá e tal, lá na Vermelhão da Serra, lá, né? Aí o jogador falou comigo, Gabriel, nossa, tá jogando no Mojimirim, tal. Quando chega no final de carreira, já vai, tipo assim, já vai diminuindo para o time pequeno e tal. Pô, você tá aí no Novo Hamburgo, no Nóia, aqui no Gauchão e tal, você tá aqui. E eu falei, tô aqui de passagem, né? Ainda tem coisa ainda pela frente ainda, Vai não acontecer. acabou ainda, vai acontecer ainda, no meio do campo isso, assim, conversa. Aí deu 2 meses, para te ver como é que é a nossa escolha, que às vezes a gente faz a diferente. E Deus me abençoou realmente. E aí teve um time lá que foi Guarani de Campinas, essa história, né? Aí me ligaram, aí lá do Guarani, falaram, ó, Sandro, não quer vir para cá? E isso eu já estava acertando, né, com o Novo Hamburgo. Antes de chegar no Novo Hamburgo, aí esses dias essa proposta não, vem para cá, vem disputar a Copa do Brasil e tal, e eu abri mão, falei, não. Aí eles meio que enrolaram lá, o cara falou, pô, Sandro, mas você tá já com 30 e poucos anos e tal, vamos ver um contratinho aqui. Eu falei, não, então não é de Deus e tal, descartei. Aí fiquei em Novo Hamburgo, aí cumpri o contrato com os caras, né? Pô, os caras estão me esperando aqui, assinei com eles, disputando o gauchão. Aí deu uns 2 meses e tal, um gauchão, aí o Santo André, aí me liga, né? O diretor falou, ô, Santo André, Sérgio Prado, pô, tu quer vir para cá de novo? Você foi feliz aqui, subir, nós estamos precisando do atacante, nós vamos disputar a Copa do Brasil aí e tal. Na outra semana tem um jogo aí importante e tal, e disputar a Série B e tal, e aí depois tem o Paulista, vamos fazer um contrato. Aí eu falei, interessa, né? E tal, tal. Aí conversamos, aí eu falei assim, ó, a única coisa que é empecilho é que eu vou conversar com o presidente do Novo Hamburgo, né? Que na época era gente boa, gente fina, o presidente, nossa, o cara, eu não me lembro agora o nome dele, mas me fugiu agora, mas é um cara, gente boa, o pessoal ali, tudo, vice-presidente, pessoal. Aí eu conversei com o presidente, aí fui lá na empresa do presidente, eu falei, ô presidente, é o seguinte, surgiu uma proposta da André, disputar a Copa do Brasil, a Série B e o Paulista do ano que vem e tal. Eu falei assim, nossa, vai ser bom para você? Eu falei, né, presidente, é uma coisa boa. Financeiramente não é tanto, mas acho que a oportunidade que eu vou ter aí de tentar, né, disputar um título e tal. Aí falou, não, Sandro, eu te libero, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, a gente faz uma acerto aqui, vê o que tu tem, tal, 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 não tem problema nenhum. Acerta lá se é bom para você e tal. Aí me liberou, liguei. Aí o outro dia já acertamos tudo e tal. Aí eu tô indo para Santo André. Aí eu tô indo e tal. Aí o diretor foi me pegar no aeroporto. Aí na outra semana tinha um jogo na Copa do Brasil. Aí eu tô indo com ele, aí toca o telefone do diretor Sérgio Prado. Ô, Santo André, perdeu 15 pontos, 12 pontos na Série D, porque usou um jogador irregular. Então, eu falei, nossa, onde é que eu vim parar? Acho que eu vou perder 12 pontos na Série D. Nossa! Eu falei, não, não, nós vamos recorrer, Sandro. Não, 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 tal, tal, vamos recorrer. Aí quis o destino
que lembra que eu falei do Guarani que tinha me ligado. Aí, primeiro Sim. jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Guarani em casa. O Santo André tinha ganhado, empatado lá. E aí nós fizemos jogo de volta contra o Guarani. A Guarani, na época, não me levou, levou o Viola na época. O Viola, que jogou no Corinthians. Levou o Viola e não quis me levar na época. Aí fomos pro jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, Santo André e Guarani e Santo André. Aí deu um empate lá, quem eliminou quem? Aí o Guarani saiu e nós, eu no Santo André, Seguindo. continuamos da Copa do Brasil aquela campanha. Então, as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente faz, reflete isso no futuro. Então, a minha escolha lá no passado, né, definiu o meu futuro. Então, eu podia estar no Guarani e ser eliminado pelo Santo André. Então, É eu vejo por esse verdade. lado, entendeu? Então, é esse Deus quis o destino assim, então. E ali começou a campanha, no primeiro jogo com o Santo André, e aí começou. Aí depois veio o Palmeiras, depois veio o Palmeiras, o 15 de Campo Bom e o 15. Flamengo. Então, e aí o Pérez Chamusca, que era treinador na época, Luiz Carlos não acabou ficando, e hoje o Chamusca é treinador na Arábia, lá nos Emirados Árabes, Isso. até hoje lá tem muita moral, a gente se fala às vezes, né, via Facebook, Instagram, aquela coisa, ele curte lá e tal. Então ele sempre foi inteligente, sempre foi, e é o que realmente fez a diferença. E ele tinha ido com o Brasileiro para uma final no ano anterior, não Isso. conseguiu, 2002. em Verdade. 2002 não conseguiu, né, acabou perdendo lá, não lembro, não sei se foi o Vasco, não lembro quem foi campeão naquela Corinthians na época. final. É isso, Corinthians, Brasileiro e Corinthians. Corinthians. Né? Aí o Corinthians foi campeão e o Brasileiro acabaram, né, um lance duvidoso lá e tal, e ele Uhum. não conseguiu. Então aí ele teve uma segunda oportunidade também lá com o Santo André, e ele, aquela chance para ele única também, e foi aquilo que a gente conseguiu. Então, tivemos vários jogos memoráveis, né, o Pois é. grupo que formou ali, na época ali o Santo André, né, eu cheguei também, chegou o Osmar, chegou vários Sim. jogadores, Romeri, e alguns foram embora e outros chegaram, e aí deu liga. Então, cada jogo foi uma história, né? Então, o próprio Guarani, depois foi o Palmeiras, 4x4, depois um empate fantástico, lá foi um jogo memorável. Né? Então, praticamente todos os jogos, só não fiz esse jogo contra o Guarani, né, que não fiz gol. Praticamente todos os jogos eu acabei fazendo gol. Então, realmente pude ter uma participação ajudando junto com aquele grupo lá. É verdade. E qual era a grande virtude desse time? Era a união, né? E a simplicidade. Você vê hoje, né, assim, um Botafogo hoje jogando com alegria, né? Passou uns momentos aí, mas o Botafogo jogando futebol para frente, alegria, né? Todo mundo imbuído no objetivo só, de ser campeão. Então, é assim era o Santander na época. Então, não tinha vaidade. Existiam os jogadores experientes, existiam os mais jovens, né? E existiam os jogadores mais rodados. Então, era uma oportunidade única, nós se unimos, porque cada jogo, imagina o Palmeiras, nós empatamos 2-2 em casa e fazíamos 4x4 no Parque Antártico, praticamente lotado, nós eliminamos o Palmeiras lá e saímos atrás, aí depois pegamos o 15, nós perdemos o jogo aqui e reverter esse quadro aí contra o 15 no Olímpico, né, com a sua torcida, todo mundo torcendo, né, para o 15 de Campo Bom. Tinha uma equipe, tinha Perdigão, tinha, era o Mano Menezes na época treinador, era uma equipe muito boa. Na época aí que a gente estava acompanhando aí, o pessoal que a gente conhecia do 15 aí, eu torcia para eles, né? Tomara que vá. Aí chega uma hora que ou é nós ou é eles, né? Tinha muitos amigos ali também, né? Então, nós perdemos aqui no Parque Antártico, no Pacaembu, um jogo lá à noite, né, que a gente teve algumas dificuldades, né, e até mesmo eu creio que foi um cansaço também, né, que pegou. Naquela época a gente estava disputando a Série B, recuperando os pontos também. E naquela semana eu tinha feito uma viagem até Belém do Pará, jogar com o Paysandu, um remo lá na Curuzu, né, com um gramado alto, né, naquela coisa toda, aquela calorão, aí depois voltando para pegar o 15, o Pacaembu. Então houve assim, né, essa dificuldade nossa, acabamos, né, perdendo, e aí fomos em Porto Alegre,
né, um jogo memorável com a minha família, lá, todo mundo olhando e tal. Eu tinha que fazer uma boa apresentação, né? Então, lá no Olímpico, então todos os parentes lá torcendo, e aí onde eu tive duas oportunidades, fiz dois gols, e o Macaná que fez gol lá, e a gente realmente eliminamos o 15, E, né? E eu acho que se não desse nós, ia dar o 15 contra o Flamengo, eu 15, acredito que estava sim num bom também. momento também. O 15 tinha eliminado Porque o Vasco, né? exatamente, uma campanha maravilhosa, né? Uma campanha Isso, muito boa. Então, eles não puderam jogar na casa deles, que era o estádiozinho lá, a bomboneira sim, deles lá, isso. aquela coisa. Então, por causa da capacidade, levaram para o Olímpico, onde ficou um campo neutro, vamos dizer assim, um campo que a gente era acostumado, grande e tal, a torcida. Se fosse lá no campinho deles, era aquela coisa, Era descia aquela fumaça. legal, né, aquela coisa e tal, mas o 15 era um time muito técnico também, um time, né, que tocava muita bola e tinha jogadores habilidosos e tal, né, tanto é que nós tivemos muitas dificuldades aqui em São Paulo, aqui, né, jogando contra o 15, eles tocaram, envolveram, né, abriram 2-3-0, nós tivemos que correr atrás para fazer 2-3 gols para diminuir né, o número de gols para a gente buscar lá no Sul o resultado. Então, o Santo André, eu diria que é um time de superação. Era um time de superação, porque nós tínhamos o primeiro jogo, em casa, tinha, né, a diversidade, a gente vencia ou empatava e tentava buscar um jogo fora. Então, mesmo jogando fora, no Parque Antártico lotado contra o Palmeiras em casa, que não era fácil, né, nós conseguimos reverter. E o 15 também. O chimarrãozinho aqui, ó. Tá Ô, tomando maravilha, chimarrãozinho. Então, maravilha. E, Sandro, você citou aí os confrontos na Copa do Brasil. Qual foi o momento, assim, e o confronto que o grupo percebeu que era o momento de chegar à final, que era o momento de chegar ao título? Aquela confiança. assim, eu acho que foi o 15, né? Até eu tenho alguns jornais da época, até os caras brigam, um gaúcho eliminou o outro gaúcho, né? Então, quando eliminamos o 15 ali, então, aí nós vimos assim, poxa, agora Que é eram as duas Flamengo, vamos dizer surpresas da assim, competição, né? uma duas surpresas, vamos dizer assim. Então, quando passamos ali, foi a maior comemoração, tudo, aí, vamos dizer assim, agora é o Flamengo. Então, agora, né, é o sonho de qualquer jogador de poder, né, disputar uma Copa do Brasil, que hoje tem times que estão aí querendo ter título até mesmo, porque é o caminho mais curto que leva a Libertadores. Né? Eles disputam a Libertadores também, por causa desse título. Então, tanto é que a gente vê a importância que hoje mudou o regulamento, hoje, né, todos os times participam da Copa do Brasil, antes da segunda, né, terceira fase, aí a gente time grande entra, antigamente não. Então, acho que quem estava disputando acho, Libertadores já, né, um outro campeonato, não disputava. Hoje não, hoje todos, tem times que estão na Libertadores ou algum campeonato, entram na segunda fase e já. Né, então, dificultou um pouco hoje para o time pequeno, vamos dizer assim, É times verdade. que hoje dificultou um pouco. Hoje, né, são poucos times que chegam, né, até uma final. Hoje você vê Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Flamengo chegando na Copa do Brasil, e assim vai, você não vê um time, né, até time que disputa a Série B hoje, chegando numa final, como chegou, né, aqui do interior, aqui o Ete de Jundiaí foi campeão, nós, o Nossa, brasileiro, chegou numa final também, e vários clubes, né, vê o histórico e chegaram, né, no passado, anos atrás, chegaram, né? Se não chegaram a disputar o título, mas chegaram ali numa semifinal, quarta de final, tendo a oportunidade, igual foi o Betis Jundiaí na época, o Juventude também foi campeão da Copa do juventude. Brasil na época. Agora, o Maracanã agora, então, para muitos, né, e aí que o Chamusca, não, nosso treinador na época, né, a gente sabia, né, que poderia vencer, a gente teve um gostinho de vitória na nossa boca, então um gol de falta no último minuto, 2-2. Então, né, nós tivemos um jogo, né, igual para igual com o Flamengo, em casa aqui. E, né, o Flamengo tinha jogadores de seleção, tinha, né? E nosso time já era.
trabalhar psicologicamente era aquela coisa, time de guerreiro, nós atacava em cima e poderíamos tomar o gol, mas a gente continuava o mesmo sistema, a mesma coisa, não mudava. Então aí aquela semana de treinamento, a música trabalhou somente o nosso psicológico, né? Nós sabíamos que teríamos condições, mas só que nós enfrentamos o Flamengo, mais de 70 mil pessoas, no Maracanã. Aí aquela coisa, então, ó, vamos tomar gol, primeira coisa, não tomar gol no começo do jogo, tentar levar mais, porque 1-0 era o suficiente que ele precisava. 2-1, aquela coisa, porque tinha esse negócio na Copa do Brasil, jogou fora e tal. Então, o Flamengo jogava por empate. Se nós tivéssemos vencido o Flamengo aqui, nós iríamos por empate. Talvez aí, não sei qual seria a nossa atitude. Porque nosso time nunca jogou por empate, nosso time sempre com a coisa, né? Então, vai ter 90 mil pessoas, só tinha na época o nosso jogo, o Santo André, não tinha, tinha jogo da seleção na semana, então o pessoal fala hoje que quando tem jogo da seleção não tinha jogo nenhum. E foi uma semana que não tinha jogo nenhum da campeonato estadual brasileiro, nós só tinha Santo André, se fosse Santo André, acho que era quinta-noite. Santo André e Flamengo, isso só tinha aqui o nosso jogo. Então, a mídia seria muito grande. Então, nós chegamos lá um dia anterior, né, era Flamengo para lá, já com faixa. Nós vimos jogador de seleção brasileira lá, né, concentrado, né, aquelas entrevistas, pô, vai dar Flamengo e Santo André, quem que dá? O pessoal tudo, não, é Flamengo, Maracanã. Então, o pessoal tudo falando, jogador da seleção, né, comentarista, muito, né, poucas pessoas apostavam no Azarão, vamos dizer assim, entre aspas, né, no Santo André, né? Então, poxa, o Flamengo e Maracanã, hoje, quando eu vejo Maracanã lotado, eu falei, isso, lá, e tinha aquele canta, poeira, da Ivete Sangalo, então Maracanã, no campo tinha aquela música lá e, meu, antes do juiz apitar, fiquei olhando assim para aquela torcida toda, nossa, é um sonho. Então, era um privilégio, era uma oportunidade única. Nós nos concentramos no hotel, nós vimos todo aquele away e tal, nós treinamos nas Laranjeiras, lá no campo do Fluminense, torcedor Fluminense tudo lá, né, nos apoiando e tal. Vamos lá, pessoal, não vamos ter medo, não, Flamengo. Os vascaínos tudo, né? Tem que dar no meio desse Mengue e tal, tal. E aí concentramos e tal, à noite, vendo meio-dia, Jornal do Almoço, lá, tal, todos os jornais falando sobre o nosso jogo e tal. E aí fomos para o Maracanã, né, meu? Aí fechamos só, gente. Nada é impossível, mas não vai ser fácil, né? Então ele passou a preeleição, né? Conversou conosco, né? Falando das dificuldades que ia ter no jogo, mas nada é impossível, para aquele que acreditasse. Basta que nós, tipo assim, não inventássemos fazer isso que a gente vinha fazendo. Então, no nosso íntimo, quando nós empatamos lá e tomamos aquele gol no finalzinho, né, sentimos aquele gosto de vitória que poderíamos ter conquistado. Escapou da nossa mão. Mas aí, a música deu aquela palestra e tudo, aquecemos, né, com aquela ansiedade, né, então, aquele friozinho na barriga, aquela coisa, né, de jogar. Quando entramos, assim, vimos aquela torcida, pô, aquele, a perninha chegou a bambear assim, mas aquela coisa, né, o friozinho na barriga. Eu olhava aquela assim, aquela multidão, aquelas bandeiras vibrando, meu Deus, que sonho. Só que aí quando o juiz apitou, né, aí esquece, aí não se ouve mais nada. Não dá para ouvir nem o Sérgio que estava lá, que é o auxiliar, que o Chamusca não podia estar, né? Não dá para ouvir nem o Sérgio lá ouvir gritando lá, que o barulho era imenso. Então, quando apitou, aí acabou. Aí, concentração total e tal, e foi o jogo. Então, tentamos cumprir a estratégia do Chamusca, que era não levar gol no primeiro tempo, mas mesmo aquela ansiedade, saber que poderia ter atacado mais, tanto é que eu saí do campo, poxa, agora vamos sair mais, gente, agora vamos atacar, né? Porque nós cumprimos a estratégia que era segurar o primeiro tempo, não tomar gol, gol de cabeça. Então, naqueles 4, 5 minutos, que era a jogada que a gente tinha,
né? Eu lembro que o último jogo, né, no Parque Antártica, praticamente uma oportunidade, não tive nenhuma oportunidade, a única oportunidade que eu tive, que eu dominei dentro da área, e aí a bola sobrou para o Romeric fez o gol e ele acabou fazendo o gol. Mas nas fotos que tinha, né, o zagueiro era comigo, não deixava, me agarrava praticamente um ou dois em cima de mim, porque sabiam que a jogada era bola parada era o nosso forte. Sim. E aí, quando teve aquela falta lá, aí, em 4, 5 minutos, e aí houve aí uma indecisão deles, aquele instinto de atacante, vamos dizer assim. Aí o zagueiro lá falou assim: não. Aí eu fui para frente do Júlio César. Aí o lateral falou: não, deixa que eu pego ele agora e tal, tal, aquela indecisão. Aí ele saiu, eu falei: e é agora? E é agora? Aí eu pensei comigo assim. Aí o juiz apitou lá, o Gaúcho apitou lá, e o Elzo bateu aquela bola, aí eu saí sozinho, porque o menino não estava atento como zagueiro, né? E os Sim. zagueiros, né? Diferente da marcação do lateral. Aí ele era responsável, e acabou na dúvida, empurrei ele, saí. Aí eu acabei cabeceando sozinho aquela bola, só acabei tirando do Júlio César, e aí foi o gol, né? Então, essa decisão dele, aí nessa falha, na bola parada, onde eu fiz o gol, e aí né, deu aquela coisa, ó, era o que faltava. E aí depois teve o gol do Elvis, aí nós administramos o jogo, vamos dizer assim, né? Deu uma, não é relaxada, mas né, aquele gostinho da vitória era uma oportunidade única, né? Vitória. Aí, aí Sim. não tinha cansaço, não tinha nada, não tinha nada ali, era nosso. Então, o Flamengo ia lá, e aí os caras ali, o zagueiro ali, na época, nossa, meu, tá dando tudo errado. Cara. Eu falei, tá, E a nossa, tá dando sensação tudo. de depois de terminar a partida, de ver só a torcida do Santo André fazendo festa. Oh, meu Deus. Aí, antes de o juiz terminar lá o Gaúcho lá, eu falei, eu falei, Simon, quanto falta aí pra terminar? Ele falou, calma, Gaúcho, calma, acabando já, calma. Né, alguns torcedores deles aplaudiam, outros vaiavam, outros, né, porque quando eu fiz aquele gol, praticamente eu só ouvi eu berrando, os meninos berrando, e a torcida nossa lá no fundo, lá, né, do goleiro lá de Júlio César, né, vibrando, né, e houve aquele silêncio total, né, então, né, e foi uma alegria imensa, né, uma coisa que, um sentimento assim, até hoje, vamos dizer assim, não tem como explicar, muita pergunta para mim, assim. Essa é a pergunta, né, Imagino. como foi calar o Maracanã? É, E praticamente quase 80 mil pessoas, qual o sentimento aí? Né? Então, até é, hoje eu tento explicar e não consigo, porque é um momento único, né? O importante é que aquele grupo lá era unido, determinado. O jogo foi um jogo diferente, uma decisão diferente. Eu fazia gol, o Macanak, né, fazia gol, o Osmar fazia gol, então o Dedimar fazia gols. Então, né, cada jogo foi, eu diria que foi uma decisão. Cada jogo era uma decisão diferente, mas essa do Flamengo aí, realmente, né, esse sentimento do nosso torcedor, de tudo aquilo que envolveu, né, mais de 80 mil pessoas, não é fácil, a pressão era pô, muito grande, né, e a gente via às vezes, a decisão ali, né, não conseguia ouvir o treinador no banco, o pessoal, às vezes, nós dentro do campo lá já era difícil falar um com o outro, né, mas nós sabíamos, cada um sabia aquilo que ia fazer dentro do campo, isso é importante. Então, nós mesmos ali conversando e aí nós conseguimos esse título. Então, foi realmente um momento único. Né? E hoje o Santo André tem uma estrelinha lá, né, de campeão da Copa do Brasil, que muitos não têm, o Santo André tem, é o verdade. Juventude tem, alguns times têm aí, que hoje, né, não sei quando o Santo André vai chegar num momento de ter essa oportunidade que nós tivemos de levar eles, né, uma final na Copa do Brasil, né, um título aí que muitos clubes hoje desejam. Hoje, eu estou conversando com você por causa daquele título lá, então, Também, no também, é Maracanã em verdade. 2004. É Então, isso verdade. faz parte da minha memória. Sandro, e depois da conquista, como é que foi a sua carreira? Recebeste muitas propostas? Eu tive, mas o meu desejo era disputar uma Libertadores, né? E a gente acabou disputando, né?
no ano seguinte, 2005, né, eu tive proposta da Ponte Preta. Na época, o próprio Tite estava no Palmeiras também, ele teve uma sondagem. No São Paulo também, eu tive praticamente quase assinado um pré-contrato, né, não cheguei a assinar. Na época que foi o Ramalho, isso aí foi em 2005, se não me engano, depois. O Ramalho tinha ido para o São Paulo, que era emprestado Santo André. Teve o Richard, que foi depois. Na época que foi o Falcão lá, e na época era o Cuca, o treinador, me indicou, né, e quando eu estava lá na Gazeta Esportiva, dando, né, e estava o Cuca lá, que era o treinador do São Paulo na época, né, e participando do programa. E ali nos bastidores, com o Sandrão, eu já conheci o Cuca aqui do Sul, jogando no Juventude e tal, ele Sim, como sim. jogador, aquela coisa, jogou contra o meu irmão e tal, e a gente, né, batemos um papo ali, ele falou, Sandrão, tô precisando de um 9 lá, um cara que é você, é você e tal, e precisa e tal, só que isso foi no final de semana, né? Isso foi na sexta-feira no programa, né? E aí, no sábado, né, aí o Milton Cruz, na época, conversou comigo, né, que hoje trabalha lá em São Paulo, falou comigo, ó, Sandrão, e tal, eu gostaria que você viesse e tal, e aí vai ligar um diretor para você, vai negociar aí com o Santo André, a gente paga a multa, na época a multa era R$ 30.000, era uma multa muito baixa. O São Paulo sempre empresta jogadores, emprestou Rafinha, emprestou vários jogadores. Então, o Santo André vai ter problema. A gente paga a multa, dá um dinheiro mais do Santo André, empresta jogadores lá e você vem. E aí já está praticamente certo. E aí caiu o Cuca, infelizmente caiu o Cuca naquela época de São Paulo. Aí assumiu o Leão. Hum. Aí o Leão assumiu isso na segunda-feira, aí ele brecou todas as contratações. Na época, o Falcão já tinha ido isso no final de semana, feito os exames e tal, já tinha assinado, o Ramalho também. Tanto é que o Falcão não jogou com o Leão, né? Quando o Leão assumiu o São Paulo, o Falcão praticamente não jogou com o Leão. Isso. O Ramalho, outros jogadores também. Então o Leão acabou brecando O Falcão do futsal, né? Craque do do futsal. futsal. O futsal que acabou indo lá para o São Paulo. Tanto é que ele não teve muita oportunidade lá, ele jogou alguns jogos, mas o Leão acabou tesourando ele, vamos dizer assim, não dando a oportunidade. Então, né, o único, né, mas aí eu tive vários, eu tive até o Flamengo, né, na época, né, sondando o Júnior, que hoje é comentarista, conversei com ele, né, tinha o Bahia na época, mas eu queria disputar, né, uma Libertadores, acabei ficando na Libertadores, e era uma oportunidade. Em termos de estadual, eu já tinha sido campeão pelo esporte, em 2000, pentacampeão pelo esporte, né, que a gente foi. Pelo América de Natal, tinha sido campeão também, campeão pelo América de Natal, pelo Paysandu também, fui campeão estadual. Então, eu não tinha um título de expressão aonde eu consegui com o Santo André. Então, né, tive acesso com o Mojimirim e tudo, mas faltava isso na minha carreira. Então, coroar uma Libertadores. Então, infelizmente, não conseguimos passar da segunda fase por um ponto. Então, por um ponto, a gente não passou de fase na época. Mas foi uma experiência única, né? Uma experiência muito boa. Com aquele time que a gente tinha aí, nós poderíamos ter ido. Né? Praticamente um resultado que a gente teve aí contra o primeiro jogo que perdemos lá para o Desportivo Táchira, né? Por circunstância, pela viagem, aquela coisa, ansiedade. Nós acabamos perdendo por 1-0 e esse 1-0 que nos tirou, Que tirou. né, da fase de fase. No último jogo do Desportivo Táchira de Santo André, jogava Olímpico e Palmeiras. Se tivesse o Palmeiras vencido o Olímpia, aquele jogo, e nós precisávamos fazer 6 gols, nós fizemos 6-0, 6-1, o Deportivo Tátara em casa, né, e nós passávamos de fase. Então é que eu fiz gol, o Rodrigo, nós fizemos 6-0, era o resultado que a gente precisava. Só que aí acabou o Palmeiras e o Guarani lá empatar, os dois. Se o Palmeiras apertar, tinha ganhado o jogo, né? Então, tá, futebol tem essas coisas. Então, teve um jogo de compadre, aquela coisa de passar os dois. Entendeu? Mas foi uma oportunidade única. Né? Acabei depois parando ali em Santo André, né? Então, né, como atleta, e aí começamos uma nova fase da minha vida. Então,
Então, realmente, eu só tenho a agradecer. Tive algumas propostas, mas eu acabei, né, parando ali mesmo na década de 30 e pouco. Maravilha. Sandro, já para encaminhar o nosso papo, como você falou aí, sua carreira foi aquilo que você realmente almejou, conquistou o seu objetivo, ou faltou alguma coisa ainda no futebol? Não, não, acho que tudo aquilo que o futebol me proporcionou, igual que a gente no comecinho aí, que era o sonho do meu pai de ter os filhos, né, eu tive assim, a oportunidade de ter títulos, né, o meu irmão Caçapau que jogou no Caxias, né, teve acesso, o Pia no Caxias, teve essa oportunidade, meu irmão Sabará, que jogou no Internacional, depois foi para o Goiás, jogou no 15 de Piracicaba, acabou falecendo um pouco cedo, com 24 anos. Meu irmão Ócio, que jogou no interior do Rio Grande do Sul, o Ronaldo, que jogou no interior do Rio Grande do Sul. Então, praticamente eu da família, que é onde eu fui um pouquinho mais longe, assim, tive esse privilégio de ir um pouquinho mais longe, conseguir alguns títulos, mesmo não achando capaz, e acabei, né, me aperfeiçoando e cheguei muito além do que eu imaginava, muitas vezes um pouquinho da minha falta de fé no começo da carreira, mas com a minha luta, minha determinação, né, e eu consegui tudo aquilo que as portas. Então, só tenho a agradecer ao futebol por tudo aquilo que proporcionou a mim e a minha família. Que maravilha. Sandro, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, uma horinha já de resenha. Muito obrigado mesmo, como eu sempre digo, por deixar registrada a sua história aqui no nosso canal, né? E contar essa grande trajetória e lembrando essa grande conquista do Santo André na Copa do Brasil diante do Flamengo. E muito obrigado mais uma vez por bater esse papo com a gente, reservar um tempinho aí da sua correria, garanto, para conversar com a gente. Obrigado aí pela essa lembrança, né, e só tenho a agradecer a você aí por esse privilégio de estar participando do seu canal aí. Sucesso para você aí também, que Deus esteja abençoando a sua vida aí. Né, e obrigado mais uma vez, pela oportunidade de estar aí contando um pouquinho da minha história aí e desse título aí que ficou marcado aí lá no Santo André, realmente de 2004, esse título inédito na Copa do Brasil, onde eu pude o privilégio de participar com os companheiros lá. Obrigado aí mais uma vez. É isso aí. Conversamos com Sandro Gaúcho, um dos heróis, um dos ídolos na história do Santo André, campeão da Copa do Brasil em 2004. O Santo André que conseguiu calar o Maracanã com 80 mil pessoas diante do Flamengo. Isso aí, preleção volta na próxima semana, sim. Bate-papo, sempre com grandes histórias, grandes lembranças e sempre com grandes convidados. Sandro, grande abraço, valeu. Oh, valeu, obrigado. André, jogada aérea, um forte do time do Santo André. Cruzamento, bola para a área. Gol! É do Santo André! Sandro Gaúcho, número 9 de cabeça, ficou livre, ficou solto. Ninguém do Flamengo para marcar. Na cobrança do escanteio dizia: a jogada aérea é o forte do time do Santo André. Cruzamento, muita preocupação. O Flamengo treinou muito, ficou marcando muito ali.